Então, transportados. Colossenses 1, 13 e 14. Tá bom? É o texto básico. Nós teremos outros textos, mas esse é o texto básico. Vamos lá aos dois versículos que nós falamos. Diz assim, o 13: Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Aqui nós já entendemos o significado do tema, né? Transportado. Já dá para entender o que nós queremos falar nesta noite, ou melhor, o que o texto fala nesta noite para nós, né? O 14 diz: em quem, ou seja, do seu Filho amado, de quem temos a plena redenção. Dele, né, do Filho amado, temos a plena redenção, por meio do seu sangue, do sangue de Cristo. Nós somos, no caso, salvos, libertos. E aí diz, isto é, temos o quê? O perdão de todos os pecados. Certo? Entendido? Então, Ele, Cristo, nos resgatou do domínio das trevas. Estávamos no domínio das trevas, sob a autoridade, digamos claramente, né, de Satanás, no reino dele. E nos transportou para o reino do seu Filho amado. Deus fez isso conosco. Nos transportou. Em quem, no caso, Cristo, né, temos a plena, não é meia, não é parcial, não. Plena redenção. Por meio do sangue, do derramamento do sangue do Filho de Deus, do Cordeiro de Deus. Isso é, temos o quê? O perdão de todos os pecados. Todos os pecados. Tá? Então, está muito claro aí. Agora, vamos tentar entender um pouco mais esse transporte, né? Transportados como? Para onde? E o que tem nesse reino? Nós somos transportados do reino das trevas para o reino da luz. Está muito claro isso. Mas como aconteceu, o que acontece nesse reino, alguns detalhes desse reino nós vamos tentar compreender agora, tá? Primeiro nós mudamos de autoridade. Aqueles que creem em Cristo Jesus, isso não é uma questão de religião. Não é uma questão de religião aqui. Fique bem claro isso. Às vezes as pessoas pensam que falamos religião A, B, C, D. Eu não quero nem saber disso aqui. Aqui é uma abordagem bíblica simples, clara, direta do texto, analisando o texto aí. E aqui a gente não está pensando em religião. Então, nós temos no texto ali claramente uma mudança de autoridade, uma mudança de domínio. Nós estávamos sob a autoridade e nós fomos transportados, estávamos sob a autoridade, determinada autoridade, no reino tal, fomos transportados para outro reino, o reino da luz, e agora estamos sob outra autoridade, a autoridade de Cristo Jesus. É isso aí. Então há uma mudança clara de autoridade. Então ali eu coloquei um textozinho pequeno para simplificar isso. Estávamos debaixo do domínio de Satanás, mas agora estamos debaixo do domínio de Cristo. O reino de Deus tem um rei, uma lei e servos. Coloquei entre parênteses, escravos. Um escravo não tem direito de agir como quer, pois não manda em si mesmo. Voluntariamente nos tornamos escravos de Cristo. Isso aqui sintetiza o pensamento colocado nos textos que nós vamos fazer a leitura agora de 1 Coríntios, capítulo 6, versos 19 e 20, e capítulo 7, versos 22 e 23. Tá?
tá? Nós vamos lê-los. Olha bem, nós estamos debaixo do domínio de Satanás. Ponto. Reino das trevas. Onde nós estamos. Todo aquele que ainda não creu em Cristo, querendo ou não, ele está sob o domínio do príncipe deste mundo. Jesus deixou isso bem claro, e todo o contexto apostólico, a mensagem apostólica vai deixar isso bem claro, tá? Especialmente Paulo trabalha muito isso daí, tá? Então, estávamos debaixo do domínio de Satanás. Estávamos, aqueles que agora estão em Cristo, estávamos no reino dele. Agora tudo mudou, né? Mas agora, né? Estamos debaixo do domínio de Cristo, ou seja, nós mudamos de autoridade. A autoridade sobre a nossa vida, né? Era Satanás. Ele que estava sobre a nossa vida, dominando a nossa vida. Quando eu criei em Cristo, isso acabou, isso mudou. Agora eu estou sob o comando de Cristo. Eu estou debaixo do comando da autoridade de Cristo. Ele é o quê? Ele é o meu rei. Eu faço parte do reino dele. Nós vamos entender essa questão de reino também, dois aspectos do reino depois. Então, é isso aí. O reino de Deus tem um rei, que é Cristo. Tem uma lei. A lei aqui eu coloquei entre parênteses a palavra, porque entende-se claramente, nesse caso aqui, a palavra, o Evangelho de Cristo. Então nós temos, o reino de Deus tem uma lei, ou seja, uma palavra, o Evangelho de Cristo. E nesse reino, todos os cristãos leem a palavra de Deus, leem a Bíblia. Eles podem ler muitos livros A, B, C, D, e vai embora, muitos livros, mas só tem uma palavra de Deus, que é a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, a inerrante palavra de Deus, tá? Eu mesmo, pela graça de Deus, Deus me deu essa bênção de escrever várias obras, mas são livros. Agora, palavra de Deus, livro sagrado, só tem um, a palavra do Senhor, a Bíblia, tá? É isso daí que deve ficar bem claro. No reino de Deus, os cristãos que fazem parte desse reino, reino de Cristo, reino da luz, leem a palavra de Deus, leem a Bíblia. E a Bíblia é a única regra de fé dos verdadeiros cristãos. Muito bem, é isso. E nesse reino tem servos. Nós sabemos muito bem que todo reino tem um rei, todo reino tem as regras, tem as normas, tem a Constituição. A nossa Constituição sagrada é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que direciona os nossos passos, certo? É a palavra. Não é a Constituição do nosso país. A Constituição do nosso país e de todos os países tem validade, tá? Tem validade. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. É verdade. A nossa Constituição aqui do nosso querido país, Brasil, né? Ela tem um prazo de validade. Ela vai acabar, como todas as constituições, as leis de todos os países. Tem seus prazos de validade. Mas a palavra de Deus é a Constituição sagrada, é a palavra sagrada e não tem data de validade. Ela vai permanecer para sempre a palavra de Deus. Então é isso que deve ficar bem claro. E também em todo reino, ele tem o quê? Os servos. Eu coloquei entre parênteses escravos, porque na verdade a ideia bíblica de pertencer ao reino de Cristo é que eu sou escravo voluntário dele. Eu não sou obrigado, escravo de Cristo, obrigado, não. Eu sou voluntário. Não é aquele tipo de escravidão que existiu no contexto do próprio Império Romano. Não é um tipo de escravidão também do período escravista brasileiro, do Império
No reino de Cristo nós somos servos de Cristo, somos escravos de Cristo, mas somos voluntários. Voluntários. Entendeu a diferença? Compreendeu a diferença? É isso daí. Bom, um escravo não tem o quê? Direito de agir como quer. Claro, se eu estou no reino de Cristo, eu não vou agir como eu quero. Quando alguém diz assim, eu faço o que eu quero, então ele infelizmente não entendeu o que é participar, o que é fazer parte do reino de Cristo. Porque no reino de Cristo tem um rei, e o rei é que comanda a minha vida, que comanda a vida dos seus súditos, dos seus servos. Então, eu estou aqui, faço parte desse reino, todo aquele que crê em Cristo faz parte desse reino, e ele obedece, logicamente, ao seu Senhor, que é Cristo. Diferente de ser membro apenas de uma denominação, ser adepto apenas de uma religião, é totalmente diferente. Por quê? Primeiro porque, se eu estou no reino de Cristo, obviamente que eu vou fazer o quê? Eu vou entender que eu tenho um Senhor sobre mim, que eu estou sob o comando dele, sob a direção dele, sob a autoridade dele. Então eu devo obedecer e entender, e procurar entender o que esse rei fala. Né? E no caso, o rei Jesus Cristo. Então o rei Jesus Cristo tem a palavra dele. Aliás, ele é a palavra, né? E ele tem um evangelho bem colocado. E os autores bíblicos, apóstolos e discípulos, eles escreveram exatamente isso. Os escritores sagrados escreveram, e está lá bem claro. Então todo servo de Deus deve procurar observar o que diz a palavra do rei, o que o rei ensina, o que o rei fala. Aí está a questão. Muitos querem ser membros das igrejas, adeptos em religiões, mas não querem ler as escrituras, não querem saber o que o rei mandou escrever. Eles não querem saber o que o rei escreveu. Ele, na verdade, é o autor de toda a palavra de Deus, né? Toda a palavra, né? Jesus é o autor que deve ser respeitado, que inspirou os autores humanos. Então é a palavra do Senhor. Então o servo deve fazer o quê? Deve obedecer a palavra de Deus. Certo? Então é isso daí. O escravo, como eu disse, ele não tem o domínio de si mesmo, ele é dominado. Há uma autoridade sobre ele, que é Cristo Jesus. Então ele deve fazer o que o seu Senhor manda, que está bem claro nas Escrituras Sagradas, o livro de Deus, o livro realmente que tem toda a autoridade. Em se tratando de literatura sacra, é a palavra de Deus, é a Bíblia. Tá? Como todo servo deve ler a Bíblia, para entender o que o rei manda fazer, né? Certo? Pois não manda si mesmo, voluntariamente nos tornamos escravos de Cristo. Voluntariamente, não somos obrigados, é uma questão voluntária. Então nós temos dois textos ali que nós vamos ler. O primeiro texto é 1 Coríntios 6, 19 e 20. Nós vamos fazer a leitura aqui. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Leia comigo, você que pode na sua casa ir lendo as Escrituras, a palavra de Deus. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Não são de si mesmos, não pertencem a si mesmos, né? Está bem claro aqui no texto. Depois do 20 diz, vocês foram comprados por um alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Nós fomos comprados por um alto preço. Qual o preço? O sangue de Cristo. Nós somos comprados. Logo, nós pertencemos a Cristo, porque nos entregamos a Ele voluntariamente. Ele nos resgatou do império das trevas, nos transportou para o reino da luz. E nós agora vivemos no reino de Jesus Cristo. E é bom que entendamos e compreendamos isso. O outro texto diz assim, no capítulo 7 de 1 Coríntios, aí, é só na mesma página, né? Ou no
máximo virar outra página, nós temos lá, capítulo 7 de 1 Coríntios, né? Versos 22 e 23. Diz assim a palavra de Deus. Isso tudo combinando com o que nós expomos ali, tá? Vamos lá então. Pois aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. Pertence a quem? Pertence ao Senhor. É o pertencimento ao Senhor. Pertence ao Senhor. Que coisa linda, maravilhosa, né? Poxa, pertencemos ao Senhor. É preciso que tenhamos o sentimento de pertencimento. Pertencemos ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Pertencemos a Cristo. Somos propriedade dele, diz a palavra do Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre, quando foi chamado, é escravo de Cristo. Claro, o que aqui está falando, o apóstolo Paulo fala no contexto do Império Romano, onde o Império Romano, as pessoas sabem, né, que o Império Romano era fundamentalmente constituído de uma grande parte de escravos, né? Então, por isso que ele fala nessa linguagem. Então, havia muitos que eram escravos ali dentro do Império. Havia aqueles também que eram livres, né? E tanto faz, se era livre dentro do Império Romano, não importa, aquele que creu em Cristo pertencia a Cristo também, por isso que ele diz, né? Aqui, né? Semelhantemente, aquele que era livre, quando foi chamado, é escravo de Cristo. É livre no sentido civil da palavra, né? Que pertencia, no caso, a um determinado império, no caso, no contexto é o Império Romano, e ele, civilmente, ele era livre, mas espiritualmente ele era voluntariamente escravo de Cristo, entendeu? É isso daí, voluntariamente, ele era escravo de Cristo, ainda que fosse livre civilmente, mas espiritualmente, voluntariamente, né, ele se entregou ao senhorio, ao comando, à autoridade de Cristo, voluntariamente. É isso que é interessante. E aí diz mais aqui o 23, vocês foram comprados por alto preço, não se torne escravo de homens. Ou seja, Paulo está falando, vocês foram comprados por alto preço, mas o sangue, no caso de Cristo, né, o Filho de Deus, foram comprados. Jesus pagou na cruz, pagou ali, com o sangue dele, o nosso resgate. E nos resgatou, nos tirou do reino das trevas, nos transportou para o reino da luz. Tá? Mas isso custou o quê? Um alto preço. O sangue de Cristo, a morte dele. Certo? É isso que ele está dizendo. Então ele diz o quê? Cada um, o verso 23, vocês foram comprados por alto preço, não se tornem escravos de homens, não sejam dominados pelos homens, no sentido de serem conduzidos pelos homens, deixarem serem levados pelos homens, porque vocês, na verdade, são voluntariamente escravos de Cristo, pertencem ao reino de Deus, ao reino da luz, ao reino do Filho amado. É isso daí. Então deu para entender claramente. Mudança de o quê? De autoridade. Deu. Antes de crer em Cristo, estava sob a autoridade do mal, de Satanás. Mas a partir do momento que eu criei em Cristo, eu fui transportado para o reino, o quê? O reino da luz, o reino de Jesus Cristo. Ele é o meu rei, ele é o meu Senhor, e eu estou sob o domínio dele, e eu tenho a palavra de Deus, e eu leio as Escrituras, é a lei de Deus, eu devo lê-la, claro, porque eu vivo no reino, e o reino tem as suas orientações, e eu devo ler as Escrituras Sagradas e andar segundo as orientações das Escrituras Sagradas. E é claro, no reino de Deus tem o seu súdito, tem o
os seus servos, e eu faço parte desse reino, participo desse reino, e eu faço parte de um reino vencedor, porque Jesus é verdade, ele morreu no Calvário, mas a Bíblia também diz que ele venceu a morte, ele ressuscitou entre os mortos. Amém, amados? É isso daí, é bom entendermos isso. Para terminar agora, a última parte da nossa mensagem, nós temos aqui dois aspectos do reino, tá? Está bem claro aqui os dois aspectos do reino. O primeiro aspecto do reino é o presente. Nós vamos tentar entender esse negócio, tá? Dois aspectos do reino de Deus. Presente e futuro. Vamos entender isso então. O reino de Deus no sentido presente. Eu faço parte do reino de Deus. Muito bem. Mas preste atenção numa coisa. Eu faço parte espiritualmente de um reino espiritual, de um reino celestial. Mas nós não temos na terra, digamos, um território demarcado. Vamos dizer assim, um país tem o seu território, como o Brasil tem o seu território demarcado, né, e bem grande por sinal, é um país chamado continental, né, muito grande, muito amplo, muita terra, muito bem, esse é um tipo de reino, né, chamado hoje Estado, chamado país, né, e tem lá o seu limite territorial. Bom, esse reino presente de Cristo é um reino espiritual, é um reino celestial. Então, na verdade, nós pertencemos a Cristo, mas nós não temos aqui na terra, como o reino de Deus, como a igreja de Deus, território demarcados fisicamente, como assim, poxa, aqui é o reino de Cristo nesse determinado território. Não, o reino de Cristo, as pessoas que fazem parte do reino de Cristo estão em todo lugar, em todo o planeta. Tá? Então vamos tentar entender. E o texto que nós vamos usar para entendermos é Lucas 17, 20 e 21. Então leiamos a palavra de Deus, é importantíssimo lê-la, compreendê-la, para então nós falarmos dela, visto que o reino de Deus deve estudar as escrituras sagradas, né? Lucas 17, o verso 20 e 21. Tá? Vamos lá? Esse aqui então, são dois aspectos do reino de Deus, o presente, tá? Atual, presente. Depois nós vamos ver o futuro para fecharmos esta mensagem. Então vamos lá. Lucas 17, 20 e 21. Diz assim a palavra do Senhor. Interrogado pelos fariseus, novamente aí religiosos, perturbando Jesus, né? Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Jesus está falando para os fariseus. Vocês estão pensando que eu estou falando de um reino, de um império que vai ser imposto na terra com território? Ele está falando para esses fariseus. Vocês estão pensando o quê? Que eu sou o tipo de um Davi, guerreiro, que vou arrumar um exército e vou demarcar um território, vou conquistar territórios aqui? Politicamente eu vou agir? Não, nada disso. Como dizem por aí, não é isso que eu estou falando. Jesus está colocando para os fariseus que queriam pegá-lo, né, em alguma coisa. Claro que eles queriam pegar de Jesus o quê? Eles queriam que Jesus falasse assim: não, o meu reino já está chegando, o meu exército já está sendo montado, as armas, as espadas já estão sendo preparadas, e a gente tem a intenção de conquistar, por exemplo, o Império Romano, né? Não, Jesus não falou isso porque não era a intenção dele, mas eles queriam, claro, os religiosos, pegá-los, né, nisso daí. Então, olha bem, o verso 21 diz assim, e aí Jesus esclarece, né, claramente, né, nem dirão, ei-lo ali, ou lá está. Por quê? Ninguém vai dizer assim, ei-lo ali, o reino de Deus, ei-lo ali, o reino de Cristo, ei-lo ali, está demarcado territorialmente, existe ali um determinado sistema político, administrativo. Não. Ele está dizendo, né, nem dirão
dentro de vós. Olha bem, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então, no momento, no presente, o reino de Deus está dentro de nós, dentro daqueles que creem em Jesus Cristo. Então, Jesus está aí, digamos, ele estabeleceu o seu trono, ele está entronizado no meu coração, no seu coração, e ele comanda o seu coração, comanda a sua vida, comanda a igreja dele na face da terra. É isso que ele está dizendo, entendeu? Então, esse é o reino presente de Cristo. No momento, na atualidade, nós não estamos aí com um reino chamado físico, né? Ninguém pode dizer assim, em tal lugar ali começa territorialmente o império de Cristo, o reino de Cristo, o país de Cristo, o estado de Cristo. Não, 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 porque o reino de Cristo está em todos os corações daqueles que creem em Cristo. É um reino espiritual, é um reino celestial. Então entendamos isso. Espiritual presente, o aspecto presente do reino. Espiritual visível, né? Não é político, né? Ligado à polis terrena, a polis terrena, a política terrena, a cidade terrena, e sim celestial. Hoje, Cristo domina, reina na vida daqueles que se submetem ao seu domínio. E aí é por isso que Jesus diz: o reino de Deus está entre vós. Está entre vós. Todos os meus discípulos fazem parte do reino de Deus. É um reino espiritual, é um reino celestial. Tanto é que aqueles que creem em Jesus Cristo, quando morrem, eles irão, claro, lógico, como diz o próprio Cristo, né? E os apóstolos ensinam claramente isso. Irão viver com Ele, irão reinar com Ele para todos sempre, tá? Então esse é o aspecto presente do reino. Agora, para nós terminarmos essa mensagem, o aspecto futuro do reino. É uma questão escatológica, né? É o aspecto futuro do reino. Vamos tentar entender essa parte aqui. Nós temos 1 Coríntios capítulo 15, 51 e 52. 1 Coríntios capítulo 15, 51 e 52, tá? Para entendermos essa parte aqui, certo? Primeiro eu vou fazer o seguinte, eu vou ler aqui e depois nós vamos ler o texto, certo? Vamos lá então. O futuro, governo futuro, governo visível, escatológico de Cristo sobre a terra. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Jesus reinará na terra. Sim, a Bíblia diz que ele reinará, e a Bíblia diz que os seus servos reinarão com ele e viverão com ele para todo sempre. Mas haverá um tempo na terra, alguns colocam, a Bíblia coloca 1000 anos que ele governará. Alguns entendem que não será 1000 anos, literalmente falando, mas será um período de tempo que ele governará. Bom, independente de ser 1000 anos ou um período de tempo, certamente ele reinará na terra, ele governará a terra, e todo mundo saberá o que é um reino de paz, um reino de justiça, um reino de retidão. Sim, querido, nesse reino não haverá corrupção, claro que não, desonestidade, claro que não, políticos com suas politicagens baratas, querendo muitas vezes tirar proveito do povo. Não, o reino de Cristo será um reino de justiça e de paz sobre toda a terra, e isso acontecerá. Então, governo visível escatológico de Cristo sobre a terra, todos os que se submetem ao domínio de Cristo agora, você já se submeteu ao domínio de Cristo? Eu não estou perguntando se você é membro de uma igreja, de uma determinada denominação, se você é adepto de uma religião. Não, isso não. Isso deixa para os religiosos. Nosso caso aqui não é esse não, tá? O caso aqui é entender aqui, todos que se submetem ao domínio de Cristo agora. Você está
Cristo agora? Ele é o rei da sua vida, ele governa a sua vida, você faz parte do reino de Deus? Ou simplesmente é membro da igreja? Apenas é membro de uma determinada igreja, de uma determinada denominação. Mas pastor, eu posso ser membro da igreja e não ser participando do reino de Cristo? Claro, meu amado. Lógico. Tem tanta gente assim. Tanta gente que está supostamente no reino de Cristo, mas suas práticas, suas ações são piores do que os ímpios. Muitas vezes. Então, peraí. Vamos analisar, vamos refletir. Se Cristo domina realmente a sua vida, se Ele é o Senhor da sua vida, porque se Ele é o Senhor da sua vida, você não faz o que você quer, você é servo dEle, é um escravo dEle. E outra coisa, se Ele é o Senhor da sua vida, você não para de ler as Escrituras Sagradas, você medita nela dia e noite, para não errar na sua vida, para não fugir da palavra dEle, de Cristo, porque Ele é o autor da Sagrada Palavra de Deus. Então entendamos isso, compreendamos isso claramente. Tá? Todos que se submetem ao domínio de Cristo agora entrarão que? Transformados em seu reino e reinarão com Ele eternamente. É isso que diz a palavra de Deus. Tá? Uma verdadeira teocracia. Haverá na terra uma verdadeira teocracia. Nunca existiu na terra uma verdadeira teocracia. Existiu na terra supostas teocracias, é outra coisa. Pseudos teocracias é outra coisa. Vamos lá, né? Nós tivemos na terra, na verdade, uma teocracia, entre aspas, que na verdade é o domínio de religiões. Isso é outra coisa. Mas no tempo do reinado de Cristo na terra, o futuro, não. Ele reinará de fato. O próprio Cristo reinará de fato. Não será o governo de uma religião. Não será o domínio de uma religião sob a autoridade de religiosos. Não. Será um reino de paz e de justiça sob o domínio, a autoridade do próprio Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Meu amado, se você não faz parte desse reino, seja transportado hoje, creia em Jesus Cristo e você será transportado do reino das trevas para o reino da luz, do reino de Jesus Cristo. É isso aí, né? Para o reino de Jesus Cristo, uma verdadeira teocracia. Nesse sentido, olhamos, vem o teu reino, lá em Mateus 6,10 tem a oração lá, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Vamos ver então 1 Coríntios 15, para fecharmos esta mensagem. Vamos lá? 1 Coríntios 15, 51, 52. Diz assim a palavra de Deus: eis que eu lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Aqui é o que acontecerá com os redimidos do Senhor, com os salvos, com os servos, com aqueles que fazem parte do reino presente de Cristo. Eles participarão, claro, lógico, é um outro aspecto do reino do futuro, quando Cristo reinará. Então aqui está dizendo, Paulo está dizendo que quando Jesus voltar à terra para reinar, aqueles que estiverem vivos serão o quê? Serão transformados. Os que estiverem mortos serão ressuscitados. E os que estiverem vivos serão transformados em corpos incorruptíveis e imortais, né? E viverão e reinarão com Cristo para todos sempre. E aí, meu amado? E aí? Deu para entender? Os dois aspectos do reino de Deus. O presente é o aspecto que é aquele aspecto espiritual, é o aspecto celestial. Jesus vive na terra através dos seus servos e servas. Não é o aspecto político.
político, o aspecto civil, mas o aspecto espiritual. Então, todo aquele que tem Jesus Cristo, ele foi transportado espiritualmente do reino das trevas para o reino da luz. E no futuro, quer dizer que Jesus governará esta terra, ele governará, reinará aqui, e aqueles que creram em Cristo ressuscitarão dos mortos, serão transformados e reinarão com ele para todo sempre, e estarão com ele e viverão para sempre com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E é isso daí, meu amado. Você já faz parte do reino de Cristo Jesus, do reino da luz. Já foi transportado? Já foi transportado ou não? Se não foi transportado nesta noite, você pode ser. Em nome de Cristo, entregue teu coração a Jesus e seja transportado espiritualmente do reino das trevas para o reino da luz, para o reino de Jesus Cristo. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus, em nome de Cristo. Amém e amém.